num cenário em que o número de mulheres interessadas nesse pleito aumentou. Você acha que o caminho para a mudança em Minas passa também por aí, por essa mudança de poder desse gênero, ou o debate é mais amplo que isso? Passa por isso também, mas o mais determinante é a mudança de classe, né? Em relação ao poder, não só de gênero. E compreendendo que as mulheres são a maioria da classe trabalhadora, passa pela questão de gênero também. Então, quando tiver mais mulheres nos cargos de poder, né, nos cargos de tomada de decisão, consequentemente, a gente vai estar avançando aí para que toda a classe trabalhadora seja melhor representada e tenha seus direitos garantidos e respeitados. Renata, você fala sobre a classe trabalhadora. Um debate que é crescente é sobre o direito do professor, da professora, que se vê muito limitado em relação ao piso salarial. Muito se fala sobre responsabilidade fiscal, né, de não ultrapassar o teto. Qual que seria, na sua opinião, uma forma de resolver isso, de conseguir pagar esse professor de forma digna sem ultrapassar os limites? Certo. Assim como a nossa pré-candidata à presidência, Sofia Manzano, nós entendemos aqui no Estado que a gente precisa acabar com a lei de responsabilidade fiscal e estar instituindo uma lei de responsabilidade social, o que evidentemente não significa, né, que seria haveria desperdícios de recursos públicos, porque essa lei seria aplicada de maneira a coibir, de fato, né, na prática, a corrupção e garantir que os direitos essenciais, os direitos fundamentais da população, de toda a classe trabalhadora, seriam respeitados. Isso inclui, né, num curto intervalo de tempo, garantir o pagamento dos pisos salariais da educação de todas as categorias, que nessas andanças aí pelo Estado a gente tem ouvido, né, outras categorias de trabalhadores pontuando também que não recebe já o piso nacional instituído para a sua categoria. Então, acabando com a lei de responsabilidade fiscal e garantindo uma lei de responsabilidade social, a gente consegue garantir aí que as trabalhadoras e trabalhadores da educação vão estar recebendo o seu piso e, inclusive, avançar, né, para que eles sejam melhores, né, mais bem remunerados, porque, de fato, mesmo o piso ainda não é a remuneração ideal, ainda não alcança aí o que seria considerado pelo DIEESE, né, como o salário mínimo ideal, por assim dizer, para o brasileiro. Além da educação, esse tema é um tema muito em voga, né, tem cada vez mais debatido. Quais seriam, na sua opinião, os outros pontos que merecem atenção no Estado? A mineração, evidentemente, até porque a gente está lidando com um governo, né, que tem atuado de maneira a favorecer a mineração, contrariando inclusive a legislação que já é instituída em nosso estado após o crime ambiental ocorrido, né, lá na cidade de Brumadinho. Foi aprovada na Assembleia Legislativa a Lei Mar de Lama Nunca Mais, e essa lei vem sendo sistematicamente desrespeitada pelo atual governador do estado. Então a gente precisa estar enfrentando esse modelo de mineração predatória, que é urgente aqui no nosso estado, inclusive agrava e causa impacto negativo, né, político, econômico, social na vida de muitas pessoas, não só aqui do nosso estado. Vide aí os desastres que poluíram vários rios, enfim, mataram aí o leito do rio Paraopeba e comprometeram a vida de várias pessoas. Então a gente precisa mudar esse modelo da mineração e isso passa inclusive pela questão tributária, porque a política tributária no nosso estado hoje também age de modo a favorecer essas empresas como a mineração que eu já estava falando, e isso acaba fazendo com que o cidadão comum, né, com que o trabalhador, a trabalhadora paguem proporcionalmente mais impostos do que essas empresas que, além de, né, levar nossos recursos e o lucro desses recursos para fora do país, acabam aí não trazendo retorno nenhum para a nossa população e destroem o meio ambiente, destroem nascente de água, destroem comunidades tradicionais inteiras. Então a gente precisa rever a questão da mineração e toda a questão da carga tributária também. A nossa pré-candidatura, tanto em nível estadual quanto em nível nacional, entende, né, a importância e a necessidade da valorização, né, dos serviços e dos servidores públicos, porque a gente precisa garantir, né, que esses servidores vão ter condições dignas de trabalho e que a população vai ter condições de acessar esses serviços públicos da maneira que ela precise, de maneira que atenda de fato, né, suas necessidades e suas demandas concretas. E o que a gente vem enfrentando em nosso estado é um processo de sucateamento e desmonte de todos os serviços públicos, de ofensiva na tentativa de privatização desses serviços, e a gente não pode, né, reforçando aí, deixar
que os direitos mais básicos da população, né, sirvam aí ao interesse privado, inclusive sejam objeto de obtenção de lucro. Então a gente entende que não podemos ter em nosso Estado um regime de recuperação fiscal proposto pelo governo federal, e a gente precisa inclusive rever a questão da forma que a gente lida com a dívida pública em nosso Estado para poder garantir, por exemplo, uma lei de responsabilidade social, que eu citei anteriormente, garantindo assim que a gente vai oferecer para a população, que é a maioria da população do nosso Estado, que são as trabalhadoras e trabalhadores, que elas vão ter acesso a seus direitos e aos serviços públicos que ela tanto precisa.